em Salmos 27, do 1 ao 4. Salmos 27, do 1 ao 4. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, em que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Louvado seja o nome do Senhor, digno de honras, de glórias e de louvores. Ó Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, somente para render glórias e louvar o Senhor, meu Pai. Ah, se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui, Senhor. Te agradeço, Senhor, por essa chuva que cai lá fora, Senhor, porque nós estávamos precisando, Senhor, dessa tua chuva, Senhor. Oh, Deus poderoso, molha, Senhor, molha tudo que precisa, Senhor, molha nossas vidas, meu Pai. Lava, Senhor, de todo o pecado, Senhor. Oh, Senhor, pedimos, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, meu Pai. Vem, Senhor, abundar em nossas vidas, Senhor, dar-nos forças para a nossa caminhada, Senhor. Oh, Jesus, grande tu és, Senhor, tremendo, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Oh, Senhor, que eu venha me diminuir e que o Senhor cresça cada dia mais sobre minha vida, Senhor. Reina, Senhor, neste lugar, nesta casa de oração, Senhor Jesus. Abençoa todos os presentes, meu Pai, aqui representados, Senhor. Abençoa as famílias deles também, Senhor. Se alguém é doente, Senhor, entre nós, Senhor, o Senhor venha visitar, venha abençoar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se estão na tua casa, Senhor, abençoa, Senhor, visita, Senhor, eles onde quer que eles estejam, meu Pai amado. Leva a cura, Senhor, porque pelas tuas pisaduras nós somos sarados, meu Pai. Então cura, Senhor, sara, Senhor, os nossos feridos aqui, Senhor. Oh, Senhor, desde já, Senhor, eu quero te louvar, te bendizer o teu santo nome, Senhor, e agradecer aqui mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua casa, Senhor, apresentando a ti, Senhor, a minha vida, Senhor, tudo que sou, tudo que tenho, Senhor, entrego em tuas mãos, Senhor. Cuida da minha casa, da minha família, Senhor Jesus. Oh, Deus, eu entrego, Senhor, o culto desta noite em tuas mãos, Senhor. Faça, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor, neste lugar. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Aqui estou, Senhor. Cresça, Senhor, em mim, Senhor. Usa-me, Senhor, tremendamente. Abençoa, Senhor, o nosso louvor, que chegue a ti como um aroma suave, Senhor, em tuas narinas, meu Pai. Abençoa todos os instrumentos, Senhor, que venham ser afinados por ti, Senhor. Abençoa as nossas vozes, meu Pai. Tudo que será feito, Senhor, é somente para ti, Senhor. Oh, Deus poderoso e maravilhoso. Desde já eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, em tua presença queremos estar, porque o Senhor se faz presente nesse lugar, nesta casa de oração. Aqui estamos reunidos somente para te adorar, te contemplar a tua face. Rendemos glória somente a ti, Senhor. Oh, Senhor, dar o louvor que é devido. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, em tua presença. Jesus.
adorar-te sempre mais e mais, e tua graça conhecer. Aleluias. Glória a Deus. Quero louvar-te. E o medo te cerca querendo se afogar. Mas nesta noite, clame ao Filho de Davi. Ele te ouve, ele te acalma, ele acalma o vento da sua vida, ele repreende o medo. Não temas, meu irmão, firme na fé em Jesus Cristo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Meu barquinho, glória a Deus. Balançou, meu barco
As crianças também vão. Nós vamos louvar o Senhor junto com as crianças. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia enquanto elas se preparam. Você possa abrir, por favor, em Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava lá em Éfeso. Efésios capítulo 6 da palavra de Deus. Depois que você encontrar o capítulo 6 de Efésios, você por favor procura o verso 18. Nós vamos ler 3 versículos. Depois vamos fazer alguma leitura extra também. Efésios capítulo 6, a partir do verso 18 da palavra do Senhor. Onde está escrito assim, você encontrou? Está escrito você encontrou. Estou perguntando se você encontrou. Encontrou, né? Graças a Deus. Está escrito assim: e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Amém, querido? Paulo aqui estava falando a respeito dos irmãos estarem orando por ele, para que desse ousadia a ele cada dia mais, intrepidez, para que ele pudesse falar da luz que veio, que brilhou, assim como diz lá no Evangelho de Mateus, onde aqueles que estavam assentados em trevas, a luz raiou, a luz do Senhor Jesus brilhou, porque a luz ela veio ao mundo. Amém, querido?
Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Apresente a tua vida diante do Senhor. Apresente, querido, o teu ser diante do Senhor. Nós sempre oramos por um ou por outro, mas agora eu gostaria que você orasse por você. Agora eu gostaria que você apresentasse, querido, abrisse o teu coração diante do Senhor nessa noite, porque Ele está aqui nessa noite, assim como diz a palavra no livro de Salmos, está com seus ouvidos inclinados a ouvir a adoração, mas também a oração com amor do teu povo. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te louvamos. Deus, nós sempre vamos te dar graças, Pai, porque Tu és maravilhoso. E maravilhosas e perfeitas, Deus, são todas as suas obras. Falho, Deus, é o homem em seus caminhos, mas a perfeição vem de Ti. Oh, Pai, assim como está escrito, que toda boa dádiva vem do Senhor, vem do Pai das luzes, no qual não há sombra de dúvida. Pai, muito obrigado, Deus, mais uma vez, por mais essa noite, Deus, que nós estamos aqui, Deus, neste lugar, na Tua casa, nesse lugar que o Senhor permitiu que essas portas fossem abertas, Deus, para o louvor e para a honra da Tua glória. Pai, muito obrigado, Deus, pelos irmãos que o Senhor permitiu que estivessem, Deus, aqui, Pai, para a adoração do Teu nome. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. A minha oração, Deus, é que eles não venham, Pai, sair daqui da mesma maneira, mas para que eles venham sair daqui, Deus, edificados, transformados a cada dia, Pai, porque assim diz a Tua palavra, que nós precisamos ser transformados de glória em glória na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Deus, desce, Pai, oh Deus, enquanto nós vamos louvando e adorando o Teu nome, Deus, faz, Senhor, descer sobre nós, Deus, a Tua presença, Pai, o Teu poder, Deus, a Tua virtude, venha nos envolver, Pai, e que, Deus, antigamente, Deus, nós éramos trevas e andávamos, Senhor, nas trevas, mas agora, Deus, nós somos luz, e nós podemos dizer, Deus, que nós também andamos na luz, chamada Jesus Cristo, porque a luz, ela veio ao mundo, e a luz, ela brilhou sobre todos os homens. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você sabe a letra desse louvor? Feche seus olhos, somente se você não sabe, fique com seus olhos abertos. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Deus. Luz do mundo vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza, Senhor. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para adorar a Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Deus eterno, Deus nosso Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde
digno, tão maravilhoso para mim. Vamos essa vez, Senhor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Deus, aleluia, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Estamos aqui, Senhor, não por outro motivo, Deus, mas para louvar teu nome. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar. Aleluia, Jesus. Amado, nós cremos em um Deus que em todas as coisas tem um propósito. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus tem algo para as nossas vidas. Nós cremos que toda situação que acontece, a palavra do Senhor está escrito na carta aos Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas que acontecem, querido, na nossa vida, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós, assim como acabamos de louvar ao Senhor, Deus está no nosso barco, Ele, querido, está no comando das nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. De repente você pode perguntar assim, pastor, mas por que tantas pessoas então elas são derrotadas? Por que tantas pessoas elas vivem uma encruzilhada? Por que tantas pessoas vivem, na verdade, sendo açoitadas pelo inimigo das nossas almas? Por que tantas pessoas são escravizadas no nosso dia, tendo as informações, tendo os recursos, tendo a Bíblia que quiser? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou perguntar quantos leram a Bíblia hoje. Claro que não vou perguntar isso. Mas será que nós lemos a Bíblia hoje, que é a palavra da vida, a palavra da salvação, a espada do Espírito? Às vezes, querido, nós passamos o dia inteiro correndo de um lado para o outro, sabendo que a Bíblia é uma fonte, sabendo que todos os recursos para nos fazer mais do que vencedores está aqui, está contido na palavra, todo o apoio que nós precisamos está aqui. E muitas vezes, querido, tudo aquilo que nós temos para ser vitoriosos está conosco, mas às vezes fica na estante da nossa casa, fica naquele lugarzinho em que eu tenho que passar para ir lá, para ir para o culto, então perto lá, eu já vou passo, né? Já pego, já vou para o culto, fica mais fácil. Aquelas facilidades do dia a dia. Amado, a palavra do Senhor, ela nos diz, querido, que existe uma guerra, uma batalha, querido, travada no mundo espiritual. Mas eu não quero lutar, meu querido. Então, todas as pessoas que falam que na verdade não querem lutar, elas de certa forma estão entregando toda a vitória que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, que seria para ela está entregando nas mãos do inimigo e dizendo, olha, fica para você, eu não quero ser vitorioso não, eu quero ser mais do que perdedor, eu quero ser frustrado toda a minha vida, depressivo, eu quero andar para baixo, eu quero andar sem expectativa, sem perspectiva nenhuma de melhora na minha vida, eu quero ser sempre pior do que eu fui hoje, eu quero amanhã ser pior do que eu fui hoje, depois de amanhã pior ainda. Nós estamos falando isso em outras palavras, ou com as nossas atitudes, porque também as nossas atitudes, de certa forma, elas falam alguma coisa que fica assim, sabe, meio que no ar. Porque às vezes o homem, querido, nem sempre ele diz na realidade aquilo que ele é, mas as atitudes do ser humano mostram aquilo que ele exatamente é. Se a pessoa ela diz, querido, que é uma pessoa de oração, mas ela não ora a Deus, então ela não é.
Se a pessoa diz que ela é alguém de Deus, mas não anda no caminho, a atitude demonstra que não somos. E isso cria um rótulo, já falamos sobre isso. As pessoas olham para a gente, acabam vendo isso em nós, isso reflete. Então, querido, o apóstolo Paulo aqui, a partir do versículo 18, ele está dando algumas recomendações, porque a partir do versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, ele fala a respeito de uma guerra que é travada. Mas hoje não é culto, a gente não tem aquele nome de culto da família, né? A gente trata exatamente sobre assuntos praticamente específicos, sim, mas deixa eu falar uma coisa para você. No mundo que nós vivemos hoje, querido, nos nossos dias, a área da família é muito, mas muito bombardeada mesmo, querido, muito bombardeada. E é interessante que quando se fala a respeito desse assunto, e quando se fala a respeito de tentações, algo assim muito interessante, amado, é que nem sempre, alguns irmãos, os que namoraram, eles sabem que é assim. Quando você está namorando, você lembra como que são mais ou menos as coisas? Quando você está no cão mesmo, você está apaixonado, você não vê nada, você não vê defeitos, você não vê nada. E até os defeitos da pessoa parece que é qualidade. Você vê que é defeito lá no dia depois que você casou. Mas antes até então para você é qualidade. Você se lembra disso? É assim, não é? Eu lembro porque a minha esposa agora era minha namorada na época, ela andava de pé no chão, ela tinha maneira de andar do pé no chão. Eu achava demais. Eu falava, puxa, legal, anda de pé no chão, que legal. E as pessoas falavam assim, o que tem a ver andar de pé no chão? Eu não sei, eu acho legal. Não é que eu achava legal, porque ela andava. É por isso que eu achava. Porque ela que andava. Os outros eram diferentes, mas ela tinha qualquer coisinha. Não, é legal porque olha, ela é assim. Então, amado, você fica meio que cego, mas quando você casa aí parece que algumas coisas caem nos nossos olhos. A gente começa a encontrar com algumas coisas que se chama realidade. Realidade. Amém, Felipe? Então, querido, glória a Deus por isso. Pega o colírio de Jeová, o Senhor vai. Graças a Deus. Então, amado, interessante que quando as tentações, quando as provações elas vêm, parece que é totalmente diferente daquilo que a gente viu quando nós caímos na realidade. É como um drogado, por exemplo. Ele olha para aquela. Se ele vai fumar, por exemplo, ele olha para aquele cigarro lá, daquilo que for, ou para aquela carreirinha que ele vai cheirar, ou para aquilo que ele vai injetar. Parece que ele vê naquilo ali a solução dos problemas da vida dele. Depois que ele injetar, cheirar ou fumar, ele vai falar assim, puxa, olha, eu vou resolver meus problemas, vou esquecer de tudo, depois que eu fizer isso. Depois, é claro, depois que ele faz tudo isso, aí vem aquela depressão, aquela coisa ruim, vontade até mesmo de tirar a sua própria vida, vai curando uma dose com outra, né? E a pessoa fica totalmente dependente. Mas, querido, as tentações da nossa vida, querido, elas são colocadas diante de nós. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Satanás não obriga ninguém, querido, a cair em tentação. Ele simplesmente tenta. Ele simplesmente mostra o manjar que ele tem. Ele simplesmente mostra. Quem vai, querido, quem caminha é a própria pessoa com os seus próprios pés. Ela caminha para o lado errado. A palavra do Senhor diz que os homens eles são ligeiros, querido. Os pés deles são ligeiros para correr para o mal. Jesus disse, certa vez quando falaram a respeito de bondade, ele disse assim, vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, né? Mas Deus não daria o Espírito Santo para aquele que pedir. Ou seja, os homens, eles têm essa tendência, essa inclinação para o mal. Todo homem, todo ser humano tem na face da terra. Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Isso incluía eu, isso incluía você também, querido. Incluía todos nós, toda a humanidade, todos aqueles que nasceram antes, todos aqueles que viviam na época e todos aqueles que ainda haveriam de nascer. Ninguém bom por si só. Então todo ser humano ele tem algo de bom, começa a ter algo de bom a partir do momento que ele entrega a vida dele para Jesus e ele recebe o Espírito Santo na vida dele. Ele começa a passar, a pegar algo de bom, aí o Espírito Santo impulsiona ele a buscar mais, a querer mais. E é claro, aí Deus transforma e faz a obra como Ele quer fazer. Aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para terminar, e Ele sempre faz isso com aqueles que não retrocedem. Mas aqui, querido, a partir do versículo 10 do capítulo 6, Ele começa a dar estratégias para que nós venhamos a vencer as astutas ciladas de Satanás. O que é cilada? É como que um laço armado, por exemplo, nos filmes que assistimos há um tempo atrás, e no filme Peregrino você pode ver
quando os dois eles vão, um peregrino e mais um companheiro deles está andando por certo lugar e cai uma rede sobre eles, sabe? Cai uma rede, uma cilada, uma armação. Então, as astutas ciladas de Satanás. Então, sempre, querido, nós podemos estar, sempre vai existir uma cilada, sempre vai existir algo colocado e posto diante de nós. A nossa vida é formada de decisão, irmãos. Nós só não decidimos, Senhor, que hora que eu quero nascer, mas nós nascemos e a partir do momento que nós nascemos, nós passamos a tomar decisão. A primeira decisão que essa nós somos forçados a tomar é chorar quando nascemos. Dá um tapinha lá e chora. Pode ser, muito obrigado a chorar. Decidimos chorar porque apanhamos. Logo de comida, a gente já nasce apanhando, né? Você percebeu como funciona? Já nasce apanhando. Mas então, amado, a nossa vida é formada de decisões e o tempo todo nós estamos, querido, colocados diante de decisões para tomarmos na nossa vida. O Senhor, certa vez, Ele disse assim, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, e a vida e a morte, escolham a vida para que vivam. É como que uma bifurcação, quem dirige sabe disso, e é obrigado, aí por um caminho, não dá para pular, mano, não tem como, tenta passar de carro por meio, onde tem uma bifurcação, você vai trombar, você vai fazer uma tragédia. Então a bifurcação, querida, ela é uma rua e se divide em duas, em dois caminhos. Você tem que decidir se você quer caminhar ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Você pode pensar assim, eu vou ficar parado. Ótimo, você já está do lado esquerdo então. Quem fica parado já é da outra banda, já é do lado esquerdo. Então, querido, só existe entre tantas decisões na nossa vida, só existe uma para tomar e tem que ser a certa e tem que ser por Jesus Cristo. Glória a Deus, o preço, querido, a pagar. Às vezes a gente fala assim, né? Jesus já entregou sua vida lá na cruz do Calvário, já pagou o preço, né? Então já está tudo pago. Deus é maravilhoso, em todas as suas obras. Você sabe por que isso não ficou de graça para cada um de nós? Ou seja, é interessante que os pais às vezes usam isso para os filhos, né? O filho pede tal coisa, os pais falam assim, tudo bem, você pode receber se você... Tem algumas coisas aí que eu quero de você também. Olha, eu quero isso. A partir do momento que eu ver isso em você, ali de coração, você fazendo sempre, sem eu ter que te cobrar, a gente vai conversar sobre isso que você quer. Ou seja, é um preço. E quando a criança ela pega aquilo nas mãos, ela valoriza um pouco mais, sabe por quê? Isso aqui me custou trabalho, isso aqui me custou isso. Então, querido, é interessante que quando nós olhamos para a salvação de Cristo Jesus, nos custa algo. Jesus disse assim, que aquele que quiser vir após mim a cada dia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e fazer o que? Tomar cruz. Renúncia todos os dias, renunciar nossas próprias vidas, renunciar esse momento maravilhoso de ficar em casa, debaixo de um cobertor, lá e comendo pipoquinha ou jantando, comendo aquele macarrão gostoso ali junto com a família, maravilhoso, querido. Mas há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Esse é o tempo, essa é a hora, querido, de adorar o nome de Jesus. Essa não é a hora de ficar em casa. Eu amo a minha casa, eu gosto de ficar em casa com a minha família, mas essa não é a hora propícia para isso. Mas eu não tenho direito. Existe uma canção que eu gosto muito, nós não cantamos aqui, mas eu gosto muito. Lá desde quando eu me converti, já louvava o Senhor com essa canção. E diz, meu direito é de não ter direito algum. Meu direito é de não ter direito algum. Eu querer é tão somente meu querer. Para isso eu empenho em honra. Ele vai querer, ou seja, o nosso direito, na verdade, não existe. Glória a Deus. Nós tínhamos algum direito, se é que podemos dizer assim, quando estávamos num outro plano, no processo de condenação. Mas quando entramos para o lado da salvação, nossos direitos foram colocados lá aos pés da cruz de Cristo. Glória a Deus. Deixa eu dar um direito então para nós. Seu direito é louvar e adorar o nome de Jesus e bendizer o nome dele todos os dias da tua vida. Glória a Deus. Disso nós temos direito. Amém, amado? De glorificar a Ele com toda a nossa vida, com tudo aquilo que nós temos. Então, querido, ele continua dizendo aqui, olha, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, contra os demônios, contra Satanás e toda a sua gangue, toda a sua turma, isso no mundo espiritual. Ele anda falando, querido, ele anda expondo a respeito da nossa luta. E olha só, o que eu quero chamar a atenção é aqui no versículo de número 18. Não vou parar exatamente aqui na batalha espiritual, mas olha só o que diz no versículo 18. Ele fala a respeito de tudo aquilo que nós podemos, tudo aquilo que nós vamos enfrentar.
Mas depois de todo o processo, de toda a armadura que Ele nos dá para vencer, Ele fala a respeito de algo que muitas pessoas, querido, imaginam que fica simplesmente por isso. Mas a palavra-chave, depois de tudo aquilo que se recebe do Senhor, para nós vencermos as lutas espirituais, isso seja na área conjugal, seja na área, sabe, depois de tudo isso, permanecei firmes. E a pessoa, ela recebe a armadura, e ela fala, não, eu estou armado até os dentes. É a mesma coisa você ir comprar uma Bíblia, a qual você sempre quis, e fala, não, agora você pega ela assim. Sabe, o meu sonho era comprar uma Bíblia pentecostal ser grandona. Sempre gostei disso. Sempre, é questão para carregar assim, mas eu gosto. Tem bastante facilidades. Mas é a mesma coisa, você realizar seu sonho, você fala, não, eu quero comprar uma Bíblia dessa aqui. Olha que cão, olha aqui para você. Ele sabe o que está escrito aqui melhor que ele, melhor que você. Ele faz parte da história aqui também. A Bíblia fala dele. Conhece de capa a capa melhor do que qualquer estudioso, melhor do que qualquer teólogo. Principalmente muitos cristãos que não leem, não têm essa prática da leitura. Ele conhece muito bem. Com relação ao conhecimento, põe você no chinelo. Sabe quando Ele perde para cada um de nós? Quando o Senhor nos deu autoridade, deu poder no nome dEle para que nós pisássemos na cabeça de serpentes e escorpiões. Nisso, querido, Ele fica para trás. Nisso Ele é derrotado. Mas, olha só o que Ele diz assim, depois de nós ficarmos firmes. Ele diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Toda oração. Oração, falar com Deus. Orar. Oração consiste em duas palavras, orar e agir. Orar, oração. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Sabe como é que eu vou orar no Espírito? O Espírito vai direcionar suas orações. Glória a Deus. O Espírito vai mostrar para você, nos momentos que você tiver a tua conversa com Deus, para onde você tem que direcionar suas orações, por quem você tem que interceder. Você dobra os seus joelhos, você clama ao Senhor, você pede para que o Senhor te lembre das áreas que você precisa orar, das pessoas que você precisa interceder. O Senhor vai trazendo na tua memória, o Senhor vai trazendo na tua mente. Sabe, querido, aquelas pessoas que nós nem sabemos que estão com dificuldades, passando por lutas na sua caminhada, e nós às vezes nem lembramos de orar por uma pessoa, porque a nossa oração é muito rápida. Nossa oração é oração micro-ondas. Ele começou a esquentar assim, já desliga. A gente acha que está pronto. Não é aquela conversa com Deus, sabe? Aquela conversa, Senhor, agora meia hora, Senhor, porque daqui a pouco vai começar o fantástico. Tenho meia hora para orar. Vou colocar o relógio para despertar, porque dá para perder o horário lá. E a pessoa começa a orar, ela começa a falar com Deus assim, mas a mente e o coração dela não estão ali. Está só a boca para cumprir uma obrigação, porque ela está preocupada com outras coisas. E é interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam que Deus está com ela porque ela está falando com Deus, e nem sempre é assim. O Senhor está conosco, querido, quando nós estamos em corpo, alma e espírito presente, nos entregando totalmente na presença dEle. Aí Ele faz questão de estar conosco. Assim como, por exemplo, conosco, ao nosso favor, está o Pai, o Filho, o Espírito e os anjos e, sabe, os guardas dele aqui, guardando as nossas vidas. Assim como Ele não dá pela metade, Ele também não recebe pela metade. Só se nós entregarmos completamente para Ele. É por isso, com relação à adoração, Ele fala a respeito de adoradores que adoram em espírito e em verdade. E quando Ele fala a respeito de encontrar Ele fala a respeito de nós buscarmos com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, ou seja, tudo aquilo que nós temos. Derramar na presença de Deus. Derramar na presença de Deus. Esquecer quem nós somos. Aliás, quem somos nós? Nós não somos... Achamos que somos alguma coisa. Chega um tempo assim, a gente começa, desculpa a expressão, começa a ficar assim, sensibilidade muito avançada. Só começa... Eu falo assim porque o meu avô, né, ele era assim, eu lembro do meu avô faleceu com 83 anos, mas a gente até brincava com ele, mas a gente começa a caducar, a expressão dos antigos é assim, né, e começa a dar uns brancos assim na gente. Poxa, é claro que tem pessoas que começam um pouco mais cedo, eu dou uns brancos assim, você fala, onde será que eu estou fazendo aqui?
Eu já me encontrei. Então, quando começa a passar muito tempo, a pessoa começa a acontecer algumas coisas assim, ela começa a voltar. Ela nasceu dependente de muitas pessoas no processo natural. Se ela não morrer no meio dos seus dias, lá no finalzinho ela volta a ser dependente novamente de algumas pessoas. Ela precisa de algumas pessoas que ajudem ela, sabe, amado? Lá, quando ela era criança, ela precisava de alguém para ajudar ela a aprender a andar. Ela precisava aprender a andar. Lá, há pouco antes da sua morte, isso no processo natural, depois de muito velho, ela precisa de alguém para ajudar ela a andar também, porque ela tem dificuldade para caminhar. Lá, quando ela estava ali caminhando, já ela estava começando a aprender a falar, não falava direito. E é interessante que as pessoas antigas assim, as pessoas assim de bastante idade, elas falam, você não entende muito bem o que elas estão falando. E começa assim a perder um pouco assim da sensibilidade nos lábios e coisas assim desse tipo. Ah, mas eu já falei tantas vezes que eu não entendi, sabe? E as vistas delas começam a escurecer e no processo natural. Ela precisa de alguém para conduzir ela. Esse é o ser humano. Seja bem-vindo ao lado humano das coisas. Mas Deus, Ele nos aceita mesmo assim. Deus nos aceita mesmo assim. Porque Ele não quer simplesmente, mas é claro que nós precisamos santificar as nossas vidas, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, santificados diante do Senhor. Mas Ele não quer simplesmente essa carcaça, essa massa que existe, que você está vendo e que eu estou te vendo. Ele quer isso que está dentro de você. Dentro de você. Assim como a nossa adoração não sai simplesmente da nossa boca, não é isso que Ele quer. Mas Ele quer o que sai lá de dentro de nós. De dentro de nós. Antes de sair pela boca, é porque já fluiu e já, sabe, extravasou, já saiu pela boca e espontâneo e chegou ao coração de Deus. Assim que Deus recebe as nossas vidas. E Ele continua dizendo, querido, orando no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança. Vigiando. Jesus certa vez contou a parábola das 10 virgens. E Ele falou a respeito disso, amado. Que 5 eram prudentes, 5 loucas, ou 5 imprudentes, ou 5 insensatas. Mas Ele contou a parábola dessas 10 virgens. Isso é claro que representa também a igreja. Tem toda uma história por trás disso, mas deixa eu falar para você a maneira mais simples de se entender. Deixa eu falar para você. Representa não simplesmente 10, mas quando se fala 10 na Bíblia, se refere também à totalidade. Representa as igrejas. As 10 virgens representam as igrejas. É como se fossem todas as igrejas. E Ele desce para a igreja o tempo para se preparar, porque o noivo vai vir. Desce condição, oportunidade para as noivas se prepararem, para as igrejas se prepararem, para que quando Ele viesse, Ele encontrasse ela ali, bonitinha para Ele. Só, mas você falou que o homem é inclinado para o mal, como é que ela vai, a noiva vai se embelezar? O Espírito Santo é aquele que adorna, aquele que embeleza, aquele que deixa a noiva bonita. E quando nós falamos de uma noiva bonita, não é simplesmente a aparência, mas quando nós falamos de uma noiva bonita, é a noiva sem pecado, noiva sem mancha, sem rumo, sem mácula, noiva como qualquer noiva gostaria de ter, sabe? Eu lembro do dia que a gente foi casar. Eu olhei pra ela assim, umas maquiagens lá, uns negócios que, né? Passou lá, eu falei, eita nós, né? Escolhi direito. Você fala assim, meu avô olhou pra mim, né? Meu namorado falou, você não é bobo, não é bobo, sou eu. Mas eu louvo a Deus. Porque o Senhor, Ele vai, o Espírito Santo que Ele vai fazendo na madeira, Ele vai adornando, Ele vai preparando, vai fazendo o que? Na caminhada cristã, Ele vai tirando todo o pecado. Você vai andando na presença de Deus, hoje fica uma coisa, amanhã fica outra, e depois amanhã o Senhor já põe nosso coração em jogo com relação àquilo que para nós era prazer, mas a gente sabe que desagradava a Deus. O Espírito Santo já tira de nós, e a gente vai caminhando, nem percebe na presença de Deus. A hora que a gente chega lá na frente, você fala assim, puxa vida, você olha para trás, você fala assim, puxa vida, não bebo mais, não fumo mais, não me prostituo mais, deixei as novelas imundas de lado, aquele seriado, aquelas pornografia. Olha só, depois de tudo isso, deixei as baladas, deixei tudo que não prestava, mas eu nem percebi. Nós não percebemos. Você sabe por que nós não percebemos? Quando alguém fala para você, deixa disso, você
já se constrói, você fica meio, deixa isso, irmão. Mas quando o Espírito Santo ele vai falando no teu coração, ele próprio convence você a não fazer. E você se sente fortalecido para isso e vê isso como bom. Você se sente aceito por Deus por você ter deixado tal coisa, e como que diz assim, estou agradando a Deus, porque eu deixei isso, porque eu deixei aquilo, e porque eu quero ser segundo o coração de Deus. Ele próprio, querido, faz essa obra no coração da pessoa. Então, querido, ele vai preparando a noiva, ele vai adornando, para que no dia da volta dele, ele possa encontrar a noiva preparada assim, para ele vir buscar e para ele apresentar diante do Pai essa noiva, essa igreja. E essa igreja precisa ser eu e precisa ser você. Amém, amado? E ele continua dizendo assim, amado: em perseverança e súplica por todos os santos. Você pode pensar assim, pastor, então quer dizer que eu vou suplicar pelos santos, né? Por aqueles que a gente vê assim em alguns lugares. Eles estão assim, às vezes alguns semblantes meio caidinhos assim. Outros têm assim uma auréola na cabeça. O outro está assim com a espada. O outro está montado no cavalo. O outro está assim com o manto. O outro está com o filho aqui. Você pode pensar assim. Então a gente vai interceder por esses santos, né? Olha só. Lá da condição de imundos que nós éramos, olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. Lá da condição de imundos, Ele nos trouxe para a sua presença. Ele nos deu o Espírito dele. Está escrito que o Espírito Santo é que nos santifica. E a própria palavra, ela nos santifica. Ela vai fazendo com que nós deixamos o que é mal de lado. E diante dos olhos de Deus, nós somos vistos como santos, porque andamos na presença dele. Porque andamos na presença do nosso Deus. Então você percebe que diante de Deus, a situação mudou. Diante de Deus as coisas mudaram. Era imundo, perdido, que ninguém... Tem até um colega nosso, né? Tem coisa que a gente ri para não chorar, mas é tragédia, né? É trágico o negócio. Ele tinha um apelido de perdido, um colega nosso. Né? E eu não vou apontar lá nada para lá, não, nem vou falar mais de uma vez, porque alguns irmãos até já viram por aí. Mas fulano tem o nome de perdido, não precisa nem falar mais nada. O nome já fala, né? E as pessoas diziam isso, olha, como se fosse legal no mundo lá fora. Ele dizia assim, ó, perdido, vem aqui. O nome dele já era perdido. E as pessoas profetizavam que ele fosse ali perdido. Olha só que coisa. As pessoas viam isso como honra. E o sujeito que recebe esse nome vai. Ah, já morreu perdido aqui. Que coisa, mano. As pessoas, elas se conformam com aquilo que é mal, com aquilo que é maldição sobre as suas vidas. E para ela, a princípio, parecia um choque, mas começa a ser visto como algo natural. Como algo natural. E é interessante que hoje nós conversávamos, né, com alguém hoje. Eu disse assim, o cristão, por isso que eu falo para você, querido, não limitamos a presença de Deus a 4 paredes, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em mim e você. Glória a Deus. Mas por que eu insisto tanto? Olha, vem na igreja, vem na casa do Senhor. E por que tem culto quase todos os dias em uma igreja desse tamanho? Você pode pensar assim, uma igreja desse tamanho, 3 cultos, está bom demais. Por que nós insistimos tanto para que você esteja aqui? Porque, querido, quando a pessoa fica longe, dias sem aparecer na igreja, na casa do Senhor, ela começa a ouvir algumas coisas. A princípio ela ouve e dá um choque, né? Meu Deus do céu, está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Ela ouve a segunda vez, está repreendido. Ela ouve a terceira vez. Ela ouve a quarta vez. Ela ouve de novo. Como é que é esse negócio todo? E ela vai ouvindo, aquilo vai entrando na vida dela de certa forma. E quando passa o tempo, isso se torna algo natural. Se torna algo natural para a pessoa, ela começa a aceitar. E ela já começa a não ver mal nisso. É porque o Espírito Santo também já se retirou. Mas ela começa a não ver mal nisso. E aquilo vai entrando dentro da pessoa, sabe? Entrando dentro da pessoa. É como, por exemplo, o aborto e o homossexualismo, tantas coisas assim, que o próprio Deus condena, né? E tantas práticas que Deus condena. Quando falávamos para nós há um tempo atrás, meu Deus, o cristão, ele começava, o coração batia até mais forte. Pô, dá um negocinho aqui, imagine um negócio desse. Hoje, tem clínicas para isso. Clínicas, uns sujeitos que dizem que são pastores, que já abriram até igrejas
por as pessoas que pervertem suas vidas e dizem em terceiro sexo e fazem casamentos em igrejas, sabe, próprias para esse tipo de pessoas. E hoje, antigamente, quando nós ouvimos falar em morte, você fala assim: meu Deus, alguém morreu. Um morreu na cidade, todo mundo ficava sabendo: alguém morreu. Meu Deus, alguém morreu lá em tal lugar, eu nem passo perto daquele bairro. Já deixa eu trazer para você na memória. Você se lembra um tempo atrás, eu acho que uns 30 anos, uns 30 anos mais ou menos, quando eu falava, eu não lembro com certeza, uns 30 anos quando se falava a respeito de Vila Barão e de Vila Helena, Nova Esperança, você lembra disso? Meu Deus! Falava desses 3 nomes aí, o bigode já tremia. Você fala: que é isso? Olha que volta, não passa nesses lugares, a gente vê. Onde aqui na Vila Helena até mesmo, o pessoal dava ordem lá nas escolas: ó, solta os alunos mais cedo, funcionava assim, tempo atrás. Solta os alunos mais cedo, porque passou das 10, ninguém na rua. Nós moramos em um tempo assim. A princípio era um terror isso. Agora a gente é para soltar mais cedo? E quantos minutos vocês querem que solte? Meia hora? Não, deixa eu não soltar assim, sem problema. Hoje funciona assim, mano. Então é como um pecado na vida da pessoa. Quando Deus diz, quando o Senhor Jesus diz, quando os apóstolos falam que o pecado é capaz de levar alguém para o inferno e separar a pessoa de Deus, você fala: meu Deus, como é que pode? A minha vida, se eu viver ela simplesmente como eu acho, como eu penso, da minha maneira, isso vai me levar longe da presença de Deus, vai me levar para um lugar de sofrimento eterno e perdição. O coração dispara, aquela coisa toda, mas a gente começa a viver em um mundo em que é natural do mundo as práticas pecaminosas. É como, por exemplo, quando Ló partiu para Sodoma e Gomorra e morar por aquelas intermediações, por aqueles lados ali. Ele já não queria mais sair dali, embora o pecado ali chegasse às narinas de Deus, tanto que cheirava mal. A mulher de Ló então nem se fala, tanto que ela não queria sair dali, como ela viu a destruição, ela quis até olhar para trás para, não se sabe se querendo voltar ou para matar a saudade de alguma coisa que ficou em Sodoma ou em Gomorra. Mas aquilo vai impregnando dentro da pessoa. E é por isso que a palavra do Senhor pede para que nós venhamos a fugir da aparência do mal. Antes, até mesmo digo para você, porque muitas vezes aquilo que é mal começa a nos devorar de certa forma e nós não percebemos. Aquilo começa a sufocar. Bom, por exemplo, eu já não li a Bíblia ontem, eu já estou meio com sono, vou acordar amanhã cedo. Amanhã eu chego sobre isso, você deu uma meditada lá já. Eu ia ler 3 versículos, já leio 10 versículos já. Amanhã vai aparecer um outro motivo para ela não ler também. Aí eu ia orar hoje, bem que eu estava com vontade, bem que eu estava inspirado, Deus sabe. Já aconteceu os imprevistos assim, aí amanhã eu ia orar 10 minutos, hoje amanhã eu oro 20. Ora nada. Antes fosse assim, mas a pessoa vai deixando, e aquilo começa a não incomodar mais a vida dela, e ela começa a recuar, ela não percebe, a frieza começa a tomar conta do coração. A pessoa daqui uns tempos parece uma geladeira, ela está andando assim, querido, pum, cai no gelinho, pum, andando, cai no gelinho, geladeira ambulante, um urso polar, gelado, sabe, amado? Mas ela não se deu conta. E é por isso que nós precisamos vigiar, para nós sabermos onde é que estão os nossos passos. Seus passos estão em Cristo Jesus? Seus passos estão no caminho chamado Jesus Cristo? Você tem mergulhado, você tem meditado na palavra do Senhor de noite? Você tem buscado a direção para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda? Você tem feito isso? Amém, amado? Eu creio nisso. Porque você está falando não simplesmente para a honra, mas você está falando diante do Deus que é todo-poderoso. Ele conhece as nossas vidas. Ele continua dizendo assim: e também por mim, para que me esteja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ele dizendo assim, para que Deus me dê ousadia ao falar. Aqui Paulo estava falando ousadia do falar, mas nós precisamos em nossos dias, além da ousadia no falar, ousadia no viver.
Quando você é colocado em alguma situação, e aquilo pede até mesmo para que você revele na verdade quem você é, porque até então você não era conhecido, ou não conhecia você como cristão, o que você diz? O que você fala? Sabendo que, dependendo do que você vai falar, as amizades elas podem mudar. Alguma coisa no teu trabalho pode mudar. Você prefere preservar a sua posição, ou você é capaz de você se expor e você dizer, não, eu sou de Deus. Essa prática eu não gosto, isso me aborrece, porque também aborrece o meu Deus. Ou você é capaz de dizer assim, para honrar o nome de Jesus. A esposa está lendo um livro, ela chama assim, que fala os primeiros cristãos, fala lá de alguns cristãos da igreja primitiva, né, que foram colocados à prova. E eles não amaram suas vidas, mas eles foram colocados à prova. E quando eu comecei assim a ler as primeiras palavras, essas primeiras páginas, eu dei um tempo assim, amado, porque eu chorei assim tanto que eu falei assim, puxa, isso não aconteceu comigo com isso. Mas eu chorei tanto diante daquilo ali. Até esses dias eu estava fazendo as leituras para ela, falei, cara, quando você for, pega aqui, pega ali, que dizer isso, que dizer aquilo, cara, o que você acha? E depois ela começa a dar um nó assim, porque eu não sei, mas a respeito de você, mas eu começo a olhar para a minha vida e vejo esse livro como um gabarito. Sabemos que quem faz a obra é o Espírito Santo em nossas vidas. A cada dia Ele vai fazer. A cada dia nós precisamos estar buscando a estatura de varão perfeito, isso é claro. Mas quando nós olhamos para o Senhor, Ele é o retrato de tudo. Oh meu Deus, quanta dúvida às vezes passa na mente, quanta incerteza às vezes no coração. Jesus não era assim, por que eu tenho que ser assim? Por que eu sou assim ainda? Quantas palavras erradas que, puxa, desagrada a Deus. Jesus nunca desagradou a Deus. Os céus se abriram 3 vezes para Ele e se ouviu a voz dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por que eu falo assim das coisas erradas? Jesus agradava a Ele em tudo, e a Deus em tudo que Ele fazia. Puxa, por que em tantas coisas eu ainda desagrado ao Senhor? Por que em tantas coisas assim? Sabe, querido, quando a gente começa a colocar assim, o Senhor como padrão para as nossas vidas, a gente começa a olhar para a vida de alguns cristãos que não se valorizaram, mas valorizaram a palavra acima de tudo. Mas, meu Deus, Jesus amado, a gente acha que faz muito para o Senhor, mas a gente se pergunta muitas vezes, Senhor, eu faço tanto para Ti, por que o Senhor não manifesta a Tua glória, a Tua presença, Deus, na minha vida? Senhor, assim como Davi, Senhor, quando ele tocava o instrumento dele, Deus, ele não precisava nem orar, mas o toque do instrumento dele fazia com que os espíritos malignos que perturbavam Saul, eles saíssem. Por que Deus, hoje toca, eu canto, por que Deus... Amado, a gente faz isso por 2 ou 3 horas no máximo. A gente já fala cansado. A moça que vivia com a harpa na mão, adorando ao Senhor no meio do pasto, cuidando das ovelhas em adoração. A vida dele era de adoração. A vida dele não era simplesmente uma vida de adorador, como nós cantamos, louvamos ontem à noite, canção muito bonita. Mas não era simplesmente uma canção, mas era uma vida constante de adoração. E é por isso que ele tinha vitórias onde muitas vezes não se conhecia. A gente fala dos ursos, fala dos leões. É por isso que ele não se conhecia até então. Mas Deus dava vitória para ele, porque a vida dele era uma vida constante na presença do Senhor. Uma vida de adoração na presença de Deus. E a hora que a gente fala assim, cansei, Senhor. Ah, chega. É que estava começando a agradar os ouvidos de Deus. Se a gente pudesse ouvir um pouquinho mais a voz de Deus, a gente ia ouvir, Senhora, canta mais, louva mais, glória a Deus, busca mais, adora mais, ora mais, porque agora está começando a chegar algo à minha presença, ouvir o que é, e a gente já recuou, guarda tudo, não bora, acabou o tempo. Sabe, amado? Deus, Ele quer mais de nós, Ele quer mais de nós. A intenção de Deus para as nossas vidas, como diz o livro do profeta Isaías, é de paz, é de nos fazer mais que vencedores. Jeremias, é de paz, é de fazer mais que vencedores. Ele quer o melhor para nós. Mas muitas vezes, nem nós nos amamos assim, tanto quanto Ele nos ama. Ele nos ama a ponto de querer
coisas maravilhosas, grandiosas para nós, que nós nem sabemos, mas nem nós nos amamos porque nós recuamos. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios que aquele que não busca o conhecimento, não busca a instrução, ele não ama nem sua própria alma. E muitas vezes nós não amamos, não buscamos, não perseveramos naquilo que vem do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, eu estava aqui com várias referências, nem vou falar para você, mas o apóstolo Paulo diz assim, em Filipenses, não vos canso de falar as mesmas coisas. Eu falo para você agora, depois eu vou falar de novo, e eu vou falar outra vez, para a segurança de vocês, para que vocês não tropecem. Você pode pensar assim, pastor, eu não preciso, eu já ouvi isso nem sei quantas vezes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já vamos encerrar, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes a gente vê o radar por aí? Se você vai, tem que andar muito de carro, né? De moto, de condução, vê, às vezes leva até umas multas exageradas, né? Várias aí, exageradas. Né? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Ele não sempre esteve lá? E por que ele leva no mesmo lugar? Não, pastor, levei 3 ali. Tá bom lá? E a placa? Quantas vezes nós desobedecemos a placa que está lá e diz que ali tem uma lombada eletrônica, que tem isso, tem aquilo e por que algumas pessoas elas erram o caminho? E a gente já, meu Deus, é prova disso, digo, nós vamos viajar, frustração. Vamos viajar lá para Arara, sempre, só Deus na causa. Viajar com a Towner, motor 800, cheio de gente. Dá para imaginar como é que foi o negócio, não? Fomos, só o Senhor. Quando eu vou viajar a próxima vez, eu vou de ônibus. Pelo menos a gente é companheiro nas aflições. A gente vai ter mais companheiro nas aflições. Vamos de ônibus. Vamos de van, todo mundo vai querer com a gente. Então, amado, quantas placas, às vezes a gente vê essas sinalizações nas ruas, mas a pessoa passa olhando e fala, poxa, entrei errado, vou ter que fazer o retorno daqui a 5 km passar. Irmão, eu consegui fazer um negócio, eu chamo de uma proeza, um dom especial que eu recebi. Eu consegui, era para entrar para voltar, o pastor acaba por outro lado da rodovia. Eu já entrei pelo outro, pro lado errado, para o pastor acaba. Então eu já passei passando assim no pedágio. O pedágio ficava bem na entrada, já passei pagando o pedágio e entrei errado. Aí depois eu entrei errado, tive que voltar, né? Fiz o retorno por cima da ponte, sabe o que aconteceu de novo? Dedicaram com o pedágio, só que retornando. Então eu já paguei esse pedágio faltando um minuto. Eu vou ter que pagar de novo, você já estive aqui. Esse lugar é meio estranho. Mas as placas estão lá. Estão todas lá. E a gente erra. A palavra de Deus, ela está aqui, ó. Ela nos ensina todos os dias o lugar. Ela nos ensina todos os dias o caminho. Ela nos ensina todos os dias como que nós fazemos para encontrar, para buscar, para chegar ao coração de Deus. Ela nos ensina. Às vezes a gente fica se perguntando, mas como que é mesmo, Deus? Deus fala comigo, Deus já falou, Deus já repetiu, Deus está falando de novo. E a pessoa, Deus, como é que é mesmo, Deus? Como é que é? Sabe, irmão? Se coloca de pé por um instante, em nome de Jesus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, o qual eu sou embaixador. Esse Evangelho ele precisa entrar dentro de nós. Ele precisa entrar na nossa vida. Tem um monte de coisa que eu sei que você pode deixar do lado de fora, você não pode ficar, não tem condição de ficar. Mas o Evangelho não. O Evangelho tem que entrar dentro de nós. Tem, assim como diz o Salmo 119, entrar no nosso coração. Entrar no nosso coração, ficar guardado lá. Nosso coração é o lugar da palavra de Deus. Nosso coração é morada do Senhor Jesus, é morada do Espírito Santo. Porque às vezes nós não vigiamos, nós trazemos tantas coisas para o nosso coração. Parece que nem cada presença de Deus, por Ele não dividir a glória dEle. Mas que o nosso coração esteja aberto para o Senhor, amado. Que a nossa vida esteja aberta para o Senhor. Que o nosso eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer em nós. Que o nosso ego
venha cair por terra, para que o nome do Senhor Jesus possa aparecer e ser glorificado. Para que aquilo que nós chamamos de nossa vida, na verdade, não seja simplesmente nossa, mas a vida de Deus que nós levamos aqui na terra. Oh Deus, como Pai Santo, feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu creio que talvez você precise fazer alguma entrega nessa noite. Talvez você queira fazer essa entrega nessa noite. Talvez você esteja julgando essa vida que você leva como uma vida tua, e na verdade ela não é. Ela já foi comprada há pouco mais de 2.000 anos atrás, na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos diante do Senhor. Eu sei, querido, quanto tempo faz que você não fala com o Senhor. Não sei quanto tempo faz que você não abre a tua boca para falar com o Senhor Deus, querido. Mas você tem essa liberdade nessa noite, porque todos nós estamos aqui para isso, querido. Para nos arrumar, para nos ajeitar, para entrarmos a cada dia, querido, nesse caminho maravilhoso, nesse caminho que nos conduz à vida eterna com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és tremendo, Senhor, em todas as Suas obras. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Nós louvamos a Ti, Senhor, pela direção que o Senhor tem determinado, Deus, para as nossas vidas. Embora, Deus, nós sabemos, Senhor, que as pessoas são diferentes, Pai. Embora, Deus, nós sabemos que os problemas, Pai, são diferentes, mas nós sabemos também, Senhor, que a solução é sempre a mesma. A solução é sempre Jesus, a solução é sempre o Espírito Santo, a solução é sempre a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós nos entregamos, Pai, nessa noite mais uma vez ao Senhor. Nos entregamos, Deus, porque pertencemos a Ti, porque nós somos criados para o louvor da Tua glória, porque nós nascemos, Deus, para Te adorar. Pai Santo, nós nascemos para Ti, Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, para nós entregamos, Deus, todo o nosso viver diante do Senhor. Entregamos os nossos passos, Deus, toda a nossa caminhada. Entregamos o trabalho, Senhor. Entregamos a família diante do Teu altar. Entregamos, Senhor, as amizades. Entregamos, Deus, o ministério, Pai. Entregamos nas Tuas mãos, Pai. Lançamos aos Teus pés tudo aquilo que nós temos, todo título, Pai, toda habilidade, Pai. Nós entregamos diante do Senhor, porque pertence a Ti. Assim, Deus, como o Senhor quer nos usar, Pai, assim o Senhor faça, Deus, conforme a Tua vontade, Pai. Nós queremos ser instrumentos do Senhor, Deus, nesse mundo, nessa terra que nós vivemos. Pai, em nome de Jesus, recebe as nossas vidas, Pai. Recebe, Deus, as nossas vidas diante do Teu altar nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu decidi. Santo
novo, declarando que nós decidimos entregar nossas vidas diante do Senhor, viver essa vida na presença de Deus. Amém, amado? Eu decidi. Aleluia. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito. Meu direito é de não ter direito algum. Eu querer não somente ter o querer. Para isso empenho minha palavra, numa aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave em tua presença. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave em tua presença. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode agradecer a Deus que já fez essa aliança maravilhosa através do Senhor Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus, hoje nós temos acesso à presença de nosso Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela tua vida. Amém, amado? Deus abençoe também a vida da Michelle que está conosco, cultuando ao Senhor pela primeira vez. Amém, Michelle? Toda segunda, terça, quinta e sábado, às 8 horas da noite, nós estamos aqui. E nos domingos, às 7h30, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Essa é a nossa novidade, tá bom? As portas estão abertas, o coração também está aberto. Amém? Seja sempre bem-vinda, em nome de Jesus. Vamos dizer o que, amado, para a Michelle? 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmão, você lembra daquela historinha que a primeira lição aqui fica? Você lembra? 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nome de Você Jesus. pode aplaudir ao Senhor Jesus para a vida da Michelle? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Depois do culto, você vai lá dar um abraço nela, tá bom? Em nome de Jesus. Todo culto você vai dar um abraço nela, tá bom? Fala para ela, seja bem-vindo e volte outra vez.